Bom, a gente vai começar aqui a fazer a parte da lista dentro utilizando o Recycleville, utilizando a estrutura de lista que o XML permite para a gente fazer, tá? Então, a gente vai considerar a aplicação que a gente já tinha começado e aí a gente vai construir um pedaço aqui para apresentar uma listazinha de contatos depois que o usuário fizer o login, né, na nossa base de dados aqui, certo? Então, sei lá, vamos fazer... Eu não sei se lista de contatos fica interessante, porque o modelo que a gente já tem aqui é de pessoa. A gente poderia fazer uma lista de outra coisa. Tarefas, jogos eu achei mais interessantes. Games, né? Então eu vou criar um modelo para representar o meu jogo, né? Então aqui vai ser game, o nome da minha data class. Eu vou criar um data class porque vai ser uma classe exclusivamente específica para exibir dados, né? E aí, assim como a gente tem aqui a definição dos atributos da classe pessoa e da classe usuário, a gente vai ter também a definição dos atributos que a gente vai considerar em games. Eu vou ter aqui um name, eu vou considerar uma string. O que mais? Plataforma, ano, console. Console aqui o Google já está dizendo para eu importar alguma coisa, mas isso aqui não seria interessante não. Vou colocar como stream mesmo. Aí barrou o PC. Como é? Barrou o PC. Plataforma, né? Plataforma para a gente não barrar o PC. Vou colocar aqui platform. Está tudo em inglês. Gênero. Pode ser. Gender. Agora gender eu acho que é pra sexo. É, né? É um tipo de jogo, né? RPG, O cara do inglês é. Type. no caso seria Tipo aventura. é gender A GENRN. Boa. O que mais? Quais são outro atributo para jogo? Se é multiplayer ou não, pode ser tudo. Boa. Multiplayer. E aí eu vou colocar um boolean. O que mais? Se é online ou não. Ué, mas não dá meio que no meio, né? Multiplayer online. Não. É local, co-op, né, beleza? CSzinho. Não, errei. Tamo junto. Errou. Aí vamos lá, beleza, a gente tem aqui uma classe de joguinhos. O que é que eu vou fazer aqui, né? A gente está utilizando esse objeto de sessão aqui. Eu vou pedir ao meu amigo Gemini aqui para que, utilizando essa classe, crie uma lista com 30 jogos. Vamos ver se ele vai fazer, se ele vai entender. Enquanto ele está fazendo aí, deve ser a internet que está bem boa. Vamos pensar em como que a gente vai construir esse layout, né? Então, olha aí, ó, já trouxe aqui uma lista de joguinhos, né? Ó, Começou sem jogar. vou pegar aqui. E utilizando game.
beleza? A gente já tem uma lista de jogos aqui. Vamos lá. Eu estou considerando que essa seção aí é o nosso servidor, tá? Em algum momento a gente vai mudar isso daí e a gente vai começar a consumir algum serviço de verdade, beleza? E aí, a gente tem que pensar em como que a gente quer construir essa lista, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem esses atributos. Cadê? Game. A gente tem esses atributos aqui e a gente tem que organizar essas informações de algum jeito no card, né? Certo? Então, como é que a gente vai definir esse cardzinho aqui? Vamos desenhar aqui. Como é que vai ser esse card? Vai ter... A lista vai ser dividida no meio, vai ser assim. Vamos fazer primeiro assim, depois a gente qualquer coisa divide essa lista. Foto do jogo aí poderia ser uma URL que nesse serviço que você consome traz a URL, tem uma foto que está hospedada em algum lugar e aí você faz isso. Mas beleza, aqui a gente teria o nome e mais. Eu vou colocar aqui ano do lançamento, plataforma. Vai ter que aumentar esse cara aí. E o gênero. E aí eu acho que a gente poderia, sei lá, colocar aqui assim, né? Alguma coisa multiplayer, como alguma coisa que ficaria on e off. E online também, né? Online seria alguma coisa assim, ligado ou desligado. Certo? Pode ser? Então, o primeiro de tudo é que a gente tem que construir esse XML para que ele possa ser preenchido, né, com essas informações. Então, aqui eu vou criar isso aqui, ó, novo, layout resource file, e vou colocar aqui item game. Esse meu layout eu vou construir aqui essa estruturazinha aí que eu estou mostrando para vocês, né? Então, na largura ele vai ser match parent, eu quero que ele encoste nas laterais, ele se expanda ao máximo possível, mas na altura eu quero que ele seja wrap content, que eu quero que ele só preencha o tamanho necessário para que ele seja exibido, certo? Então, na sequência aqui eu vou colocar um text view, né? Wrap content, colocar aqui o parent dele do topo vai ser top ao cadê o top ao top do parent, que eu quero que esse nome seja aí, e o start, né, ao start do parent. Seria minhas constraints, minha constraint vertical e minha constraint horizontal, né? Eu tenho que ter um ID aqui, eu ainda vou preencher esse ID que seria o nome, né? Eu vou colocar um texto aqui só visual mesmo. Text. Deixa eu ver aqui. Android Text, eu tô text também, mas nome do game. Tá? E aí eu vou, eu acho que esse aqui, isso mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros elementos, né? São 4 elementos de texto, certo? Só que aí o alinhamento ainda está incorreto, né? Porque no caso agora eu quero que esse segundo elemento ele fique abaixo do primeiro. Então aqui é um top para o bottom do ID do elemento de cima, que seria, vou colocar aqui txt name, txt, qual é o outro?
Ano, né? Year. Qual é o outro? Platform. E faltou um, né? Ah, não, é porque sobrou esse aqui, ó. Eu comecei pelo segundo. E a gente vai colocar aqui gênero, assim, né? Não. Isso. Aqui. Certo? E eu vou alinhar um abaixo do outro aqui, né? Pra gente poder ter uma visualização aqui dos elementos um abaixo do outro. Aqui, esse vai ficar abaixo do txt name. Esse aqui vai ficar abaixo do txt year. E esse aqui vai ficar abaixo do txt platform. Todos eles estão com o mesmo nome porque eu estou atribuindo assim, né? Com o mesmo nome, de fato. Certo? E aí, o que é que a gente pode fazer aqui? Vou trocar aqui o nome do jogo. Colocar aqui, sei lá, FIFA 2024. Aqui é 2024. Aqui é o que? Plataforma. Vou colocar PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox. Enfim, e aí vai ter um monte aí, certo? Vou colocar aqui para facilitar a nossa vida aqui no layout. Certo? Vai ter alguns. E o gênero é o quê? Esporte, né? Esporte, beleza. Vou colocar uma margem aqui nesse carinha aqui, de, sei lá, 16 dp, em geral a gente trabalha. E aí eu pensei que isso aí vai ficar meio solto na tela, né? Vai ficar meio... talvez se eu colocasse isso dentro de um card, ficaria melhor. Né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um constraint layout aqui dentro. De largura match parent e altura wrapping content, que nem a gente tem do principal. E aí o alinhamento dele vai ser, nesse caso aqui a gente não vai utilizar mais isso porque eu vou mudar esse elemento aqui, agora ele vai virar um card view. Na altura, wrap content, largura e tal. Deixa eu ver o que é que aconteceu aqui. Isso aqui tem que vir para aqui, para dentro do constraint layout, né? E aí eu já tenho uma visualização um pouquinho melhor, né? Tipo, dá para perceber, não sei se dá para perceber a diferença de cor, mas esse card aqui ele já está mais, já é diferente, já vai ter uma diferença quando a gente rodar no device, né? Ele vai ter uma diferença de cor um pouquinho melhor. Tá vendo aí, ó? Tem já uma flutuação aí do... Não sei se dá pra ver uma elevação, não sei se nessa televisão dá pra ver isso. Acho que não. Mas tem uma elevação aqui e tal, vocês quando estiver assistindo, vocês vão... um sombreamento e tal, pra gente ter uma diferença entre esses elementos. Como é que a gente pensou em fazer o multiplayer, né? Seria uma divisão, então... Deixa eu pensar aqui, como que a gente constrói isso utilizando o XML? Faz tempo, hein? Seria to the left. A gente pode colocar isso daqui, né? Sei lá, colocar um text, sei
sei lá, eu acho que vamos fazer um linear. Vamos fazer um linear layout. Um linear layout. Que na sua largura vai ser wrap content. E na altura também. E o alinhamento dele vai ser à direita, né? End to end of parent. E aí o topo dele vai ser o topo do card, top of parent. E o bottom também, porque aí eu consigo centralizar do lado direito. Certo? Ou a gente vai ver isso acontecer aqui, né? Bottom. Cadê? To bottom of parent. Certo? Então a gente tem um linear layout aqui. Eu vou colocar um ID aqui, um ID desse linear layout, que vai ser options, sei lá. Vou colocar só um ID aqui para eu poder ter uma referência, tá? E a orientação vertical, né? Não, vertical. vertical, né? Um abaixo do outro. Eu sempre me confundo, vertical e horizontal. Mas aí vamos pegar esse aqui. Vou colocar dois textos aqui, tá? Acho que colocar sem isso aqui mesmo, que vai ser o texto em si agora. Android text. Vou colocar aqui multiplayer. Né? E aqui colocar Android text, colocar online, não é isso? Online. Vou tentar centralizar isso aqui. Eu acho que o de baixo vai. 60. E aí eu vou colocar isso aqui, essa largura como match parent, né? Não, tem que ser wrap content. Vamos lá. Depois a gente vê como centraliza isso daí. Aí eu quero colocar também um elemento para dizer se está ligado ou não, né? Pode ser algo que o usuário não consiga modificar também, né? É um checkbox. Será? Checkbox. Do lado direito desse cara, se for do lado direito, a gente tem que mudar essa construção. Abaixo dele. Tem um checkbox aí, ó. Vou fazer isso aqui também. Para esse outro cara aqui, ó. Aqui já desalinhou tudo, não foi? Vamos ver aqui. Vamos. Como é que a gente faz para alinhar isso daqui? Eu acho que se a gente colocar dentro de um linear também, wrap. E aí a gente copiar esse linear aqui para não perder tempo. E a gente coloca aqui top ao top, start, end no start do outro, que é o options, né? Esse meu linear finaliza aqui nesse start desse cara. E aí eu vou fechar esse linear aqui. O start dele está errado. Na verdade o end dele está assim, né? O start dele tem que ser o start do parent. E a gente tem aí um mais ou menos, né? Mais ou menos.
Vamos deixar assim por enquanto, só para a gente visualizar alguma coisa. Daí, na tela principal da gente, né? O que está acontecendo? Aqui é outro info. Não pode ser o mesmo ID, tá? Vamos agora considerar que essa lista ela precisa ser apresentada em algum local, né? Essa lista aqui, esse elemento ele vai ser apresentado dentro de uma lista. Na minha main activity, ao invés de ter esse text view, o que é que eu vou ter que ter aqui? A minha recycle view, né? Certo? A minha recycle view. Será que está faltando a implementação da recycle view? Vamos ver aqui. A gente consegue ver também pelo essa recycle view. Tá? Aí aqui, ó, ele está com valores absolutos. Eu vou fazer algumas modificações aqui, colocar match parent e match parent, que eu quero que ela preencha a tela toda. E aí eu também não preciso me preocupar com essas constraints, tá? E aí a gente tem um exemplo já de como que ela vai apresentar esses itens, né? O que é que vai acontecer ao apresentar esses itens? Eu vou colocar um ID para essa minha recycle view, colocar aqui recycle view games, tá? E aí eu quero ter uma visualização de mais ou menos como é que vai ficar a minha tela. Então eu utilizo essa tag aqui de tools, list item e coloco seu item game. Aí eu já consigo ver alguma coisa, né? Um item abaixo do outro, tal. Talvez a margem que eu coloquei não ficou legal, porque há um espaçamento muito grande aqui. Vamos mexer lá nesse item, certo? Lá, se eu tirar esse espaçamento aqui, como é que fica? Ih, fica tudo grudado, não fica legal, né? Então, voltar lá, manter o espaçamento, mas vou colocar menorzinho, 4dp. Melhorzinho, né? Menos feio. Bom, aí nesse momento aí que a gente chegou, a gente só fez a telinha, né? Só fez a telinha até agora. E como é que a gente faz a parte do Kotlin, né? Como que a gente chega a preencher esses elementos, né? Aí, como eu falei a vocês, eu vou criar um pacotinho aqui e começar a modificar essa estrutura também, tá? Criar um pacotezinho de UI. Aqui dentro eu vou colocar dois outros pacotes aqui. Um seria Auth e Authentication. E aí eu vou colocar outro aqui que seria Home. E aí esse de login e sign up eu vou jogar para Authentication, aqui, dá um refactor. E essa main eu vou jogar para Home aqui, a main activity. Para a gente já começar, tipo, organizar algumas coisas, né? Dentro dos pacotes aqui. Uma vez que você arrasta aí e joga dentro do pacote, ele refaz todas as referências que precisam ser feitas, que você fez para esses arquivos, tá? E aí aqui na home eu vou criar um adapter. Vai ser uma classe, né? Uma classezinha chamada Game Adapter. Certo? E aí, como eu falei, além do adapter a gente tem que criar também um view holder, né? Aí eu vou criar aqui um game view holder. E veja que tudo é
tudo classe aí, beleza? Orientação a objeto tem que estar no sangue, né? E aí algumas coisas começam a ser necessárias. Por exemplo, para acessar, né, esse view holder, para criar esse meu view holder, eu preciso ter alguém que me dê suporte para que eu possa acessar as informações da tela e fazer o que é necessário, né? E aí, ó, aqui eu já preciso estender desse cara aqui, ó, recyclerview.viewholder, porque esse cara aqui é quem vai me dar o suporte para manipular as informações que tem ali naquele card e eu fazer o que eu preciso fazer, né? Setar se tá true ou false, onde está o nome do jogo, o texto, o ano e etc. Aqui a gente tem o acesso, né, ao item, que é o item game binding. E aqui eu vou criar uma função chamada bind, que eu vou receber um objeto do tipo game para fazer alguma coisa com isso daí, né? E esse fazer alguma coisa com isso daí é eu preencher as informações que eu tenho naquele card lá, ó, porque esse binding aqui que eu estou criando é exatamente a referência item game bind. Então eu tenho aqueles IDs lá e eu posso manipular, né? Com o objeto criado aqui, eu consigo setar essas informações aí, certo? E aí, por exemplo, o nome, text, game name, né? Plataforma, game plataforma, ano, game ano, e esse aqui faltou o padrão aqui, ó, txt gênero, beleza. Outras informações que a gente tem, se é multiplayer ou se não é multiplayer, né? Eu não tenho o ID aqui do checkbox, eu vou colocar um ID aqui, checkbox multiplayer. Eu vou colocar que ele está desabilitado, porque eu não quero que o usuário mude isso daqui, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para esse. Ó, desabilitado é diferente de selected, tá? E o checkbox para online vai estar desabilitado. Aí os dois, mas se eu colocar aqui, ó, selected, acho que não sei se é selected, checked, é alguma coisa assim, checked, true. Aí ele vai marcar. Só que isso daqui eu tenho que marcar de acordo com a informação do jogo, né? Então eu tenho que voltar lá, ó, pegar o meu binding agora, ponto cb multiplayer, ponto isChecked igual a game multiplayer, e faço a mesma coisa para o online, certo? E aí a gente criou o nosso view holder, ou seja, o cara que é responsável por receber o jogo e criar o layoutzinho desse elemento, certo? Além desse view holder, como eu tinha falado, a gente precisa fazer o adapter, né? E nada mais justo, se o view holder estende alguma coisa, o meu adapter vai estender alguma coisa também para me dar esse auxílio, né? E o que é que eu preciso fazer? Veja que aqui já existe uma diferença, né? O view holder que eu criei para utilizar, eu tenho que dizer ao adapter quem é ele, porque senão o adapter não consegue criar o elemento que eu preciso criar, correto? Então eu preciso ter essa informação. Além disso, já fica mostrando um errozinho aqui, ó, na classe que eu criei. Se você deixar o cursor em cima, ele vai dizer, ó, você tem que implementar alguns métodos do meu view holder, do adapter, que são necessários para que eu tenha as informações suficientes para poder criar essa lista, certo? E aí ele pergunta aqui se eu quero
se eu vou implementar os membros aqui, né? E aí são 3 funções específicas. Né? Essas 3 funções são onCreateViewHolder, getItemCount e onBindViewHolder. Né? No CreateViewHolder é você inicializando a criação daquela view, que é determinada pelo viewholder que a gente construiu. Né? O getItemCount é você tem que ter informação de quantos itens tem na lista. O onBindViewHolder é o que deve ser feito ao carregar um elemento na posição tal. Lembra que eu falei da position? Ela aparece aqui. E aí o que é que eu preciso de informações na hora de criar esse adapter? Eu preciso de uma lista de jogos, né? Pelo menos. Quando eu for criar essa minha view aí, deixa eu ver se ele vai me sugerir alguma coisa aqui. Foi triste. Aí aqui eu vou criar uma view, ó, utilizando o item game binding ponto inflate. Vou pegar quais são as informações que eu preciso passar agora? O layout inflator, eu acho que eu consigo através do parent. Layout inflator. Vou passar esse parâmetro aqui, tá? Para facilitar. Layout inflator. Preciso do view group e passar um false aqui, que ele não deve ser attached to a view. E aí retorno essa view, meu GameViewHolder passando essa view, né? GameViewHolder passando view. O que é que eu fiz aqui, né? Ó. Aqui, ó, se você perceber, na hora que a gente definiu isso aqui, a gente disse que é necessário uma view desse tipo para que eu possa utilizar ela aqui dentro e preencher os itens. E aí o que o adapter está dizendo é, beleza, eu vou criar essa view que é necessário para você utilizar e eu vou utilizar esse GameViewHolder para poder inflar esses elementos, manipular esses cards. E aí, à medida que for necessário, eu chamar e criar um card novo quando for necessário. Aqui, ó, no BindViewHolder, eu dizendo, ó, eu tenho essa view criada, esse elemento disponível e agora você pode utilizar ele para fazer o que você quiser. O que eu quero fazer aqui, ó, é preencher com as informações. Então, eu vou chamar o binding passando games na posição tal. Que é, eu estou recebendo aqui a lista, né? Estou recebendo a lista aqui em cima. E aqui eu estou dizendo, ó, na hora que você tentar criar, preencher as informações do elemento, que é na chamada desse BindViewHolder, você vai utilizar essa função binding aqui. E o jogo que tem para preencher é esse, que é o que eu estou passando aqui. Beleza? E no count aqui, vai pegar games.size. Fácil, né? Aí, vamos lá. Agora a gente tem que definir as coisas da InsightView, né? Porque ter criado esse adapter, utilizar o viewholder e parará, não significa que a gente configurou a nossa tela, né? Nossa lista, tá? Primeiro de tudo aqui a gente muda, né? A gente está utilizando o binding, passar o root aqui.
E a gente precisa fazer algumas coisas aqui, ó. Aqui eu já tenho acesso à minha Recycle View. E eu tenho que dizer, ó, que o adapter dessa Recycle View é igual a um game adapter passando os elementos que eu tenho lá em seção, né, que é o meu objeto, minha lista de jogos, multiple list of, cadê? List of. Deixa eu pegar lá o adapter. O adapter está esperando o quê? Que ele está reclamando aqui. Layout inflator, né? Tá. E aí, o que mais que a gente precisa fazer? Eu preciso definir quem é o manager dessa lista. Layout Manager. E aí é onde a gente tem a possibilidade de dividir essa lista em duas partes, né? Colocar os itens, dependendo da forma que a gente quer organizar esses itens, a gente tem formas diferentes de fazer isso, tá? E eu acho que é isso. E esse Linear Layout Manager aqui, o que ele me diz é o seguinte, ó, você está criando uma lista linear, elemento abaixo de elemento. A gente tem a possibilidade de utilizar outros tipos de gerenciadores, como o Grid Layout Manager. Só que aí a gente não passa só o contexto, né? A gente passa o tamanho da grade que a gente quer criar também, né? O Space Count, certo? Se vai ser vertical, se vai ser horizontal. Então, quando você quiser criar uma lista, né, diferente assim, na horizontal, aí você utiliza o Grid Layout Manager, que vai ser disponível para você. Depois que a gente fez isso, eu acho que é balão. Vamos testar. Cadê? Deixa eu fazer logo essa pergunta aqui. E vamos ver qual é o usuário que tem acesso aqui, né? E-mail 1 PWD1. Cadê o... Cancelar. PWD1. Login. Deu erro aí, né? Provavelmente. Ó, tá faltando alguma coisa. Vamos ver aqui. E aí vamos tentar fazer o de novo, né? O login de novo. PWD1. Não é isso? Login. Boa, pelo menos a gente já sabe o que é que pode estar acontecendo aqui, ó. Late property has not been initialized. O que é que faltou? A gente inicializar esse binding aqui, né? Ó, o binding é igual a main activity main binding ponto inflate layout inflate. Vamos ver se agora vai. Opa, já copiei a coisa errada aqui. PWD1 login. E a lista aí, ó, preenchida, hein? Ó, sucesso, hein? Tem alguma coisa errada aí, ó. O que é que aconteceu aí? Errado. Nada, né?
Deu certo, hein? Olha só. Vê o que é que acontece, né? Vamos recapitular aqui, só para eu finalizar a gravação e a gente ter um resumo de tudo, beleza? Inicialmente a gente criou os itens de cada elemento, né? E aí, esse layout aí, né, que tá esplêndido, a gente vai apresentar cada um dos itens que a gente tem na lista de jogos que a gente construiu, certo? E aí, o que é que acontece? Para carregar esses layouts, a gente precisa de alguma view que gerencia esses layouts. E essa view, ela está definida aqui na main activity, que é a minha recycle view. E ela vai apresentar os layouts, os itens dessa forma aí. E aí a gente precisa definir algumas coisas que fazem com que as informações corretas sejam carregadas no lugar correto, certo? E essas coisas são o meu viewHolder e o meu adapter, beleza? O meu viewHolder, ele é responsável por preencher as informações em cada um daqueles itens que vai ser construído aqui, ó. E o meu adapter é responsável por gerenciar todos esses itens, certo? Esses itens, eles são a lista de jogos que a gente tinha declarado no começo, né? E aí, para que o adapter funcione e consiga fazer esse gerenciamento, é necessário a gente definir essas três funções. Uma função para dizer quantos elementos tem na lista, uma função para criar o item, né, inflar um layout e deixar esse layout disponível para que ele seja preenchido nessa terceira função. Que nessa terceira função, à medida que o adapter vai verificando os itens da lista, ele vai chamando e dizendo, ó, preciso criar esse item agora, que está na posição tal, e aí tu vai ter que carregar ele. Como é que carrega ele? Utilizando o viewHolder, né, que tem a definição de como carregar as informações, chamando o bind e passando o jogo da posição que está na lista que a gente acabou de receber aqui. Certo? No final das contas, a gente precisa definir como e qual é o adapter que está carregado naquela recycle view que a gente definiu no XML. Assim como a gente faz configuração para clique de botão, pegar informação de texto, de campo de texto, né, setar informações de texto, eu preciso definir na recycle view quem é o adapter e dizer qual é o gerenciador do layout que ele vai ter que utilizar. Se é linear, se é uma grid, né, qual o tipo de gerenciamento que você vai fazer. Se eu colocar aqui, ó, grid layout manager, vamos ver qual a mudança que acontece aqui, né? PWD1. Ó, ele colocou, eu coloquei um grid layout manager, né, com 2 de space count, né? Aqui, ó, 2 de space count. E aí ele começou a preencher em cada linha 2 elementos, certo? Se eu preencher, se eu colocar aqui eu estava sugerindo aqui, né? Vamos ver se ele já consegue gerenciar isso tão rápido assim e a gente vê de forma diferente essa lista. PWD1. Aí não mudou. Eu estava esperando que ele mudasse a posição, né? Mas deixa eu ver se vai agora. Ó. Óbvio que eu teria que configurar corretamente, né, o layout lá, porque o layout está considerando que a lista vai preencher a tela toda, por isso que ficou desse jeito. Se eu voltar aqui no layout
e colocar aqui a altura dela, né, é wrap content, eu acho que isso aqui muda, né? Vai ficar um item abaixo do outro. Vamos ver PWD1, né? Fica um item abaixo do outro, certo? Então a gente finaliza aí essa parte de lista, certo? Eu vou finalizar a gravação aqui.